Boa tarde aí a todos, obrigado aí pela presença, quem está acompanhando a gente aí online, né? A gente vai falar um pouquinho aqui do contexto da África, do continente africano, né? Deixa eu só selecionar aqui o slide correto. Vamos lá. Bom, então, pessoal, vamos lá. Vou dar uma visão geral, vou passar um pouquinho a visão geral aqui do continente africano para vocês e vou tentar pincelar alguns países que a gente acredita que possam ter, que tenham um maior impacto econômico e de internacionalização para a gente tentar ir contextualizando um pouco melhor o continente. Uma visão bem geral assim, sobre o continente, eu trago aqui algumas variáveis. A gente pode ver que a África ela tem hoje 1,3 bilhões de habitantes, né, é o segundo maior, com o continente mais populoso do mundo, só atrás da Ásia, né? Obviamente tem a China, que só ela já tem 1,4 bilhões, mas o continente africano, inclusive, vem crescendo a proporções muito maiores. É o continente que mais cresce em relação à sua população, teve um crescimento, se pegar entre 2014 e 2019, de 2,6%, e algumas estimativas até colocam que a África até 2050 vai conseguir dobrar a sua população. Então, é um continente que vem com um crescimento populacional muito grande. Em relação à Idade Média, pessoal, a Idade Média da África é baixa, principalmente quando a gente compara, né, com os outros continentes. A gente tem a Europa aí com 43 anos de Idade Média, a América do Norte com 36, a América do Sul mesmo com 32, né, o Brasil mesmo tem 33. Então a gente tem uma Idade Média baixa. Em relação a planejamento de médio e longo prazo, isso pode ser sim um bom indicador, porque teremos mão de obra disponível, população economicamente ativa por médio e longo prazo sem grandes problemas. Em relação ao desemprego, a África tem sim um índice elevado de desemprego de 10,7%, mas frente ao que ela vem apresentando do PIB, pode ser que essa tendência comece a se reduzir, né? Isso porque, quando a gente olha aqui para o PIB, a África hoje, em sua totalidade, representa 7,1 trilhões, isso dados de 2019. Isso é um crescimento, só ficou atrás também da Ásia, ela cresceu 4,8% ao ano, se considerar o período de 2015 a 2019. Ela acaba só ficando atrás da Ásia, que cresceu 7,2%, já teve um crescimento realmente muito elevado. Porém, é um crescimento super bom. Trazendo um pouquinho em relação à renda média e vale destacar aqui, tá? Aqui é uma renda média bruta e anual, só que ela está dolarizada, não houve cálculo sobre paridade de poder de compra, então tem que se tomar cuidado, porque isso aqui, esse valor tem que ser convertido para a moeda local, além de compensada frente a inflações, questões de consumo que possam haver. Eu trouxe mais porque na sequência vai ser possível ter uma noção em relação entre os países africanos, como é que essa variável está se mostrando, né? E por fim, aqui a última variável que eu trago aqui no slide, em relação a investimentos diretos, a África já teve, isso aqui é o único dado que eu tive que trazer de 2018, tá? Todos os outros são de 2019, e esse, conforme a última disponibilidade de 2018, houve um investimento no continente de quase 46 bilhões, né? Fica à frente do Oriente Médio, fica à frente do leste europeu, embora, né, ainda tenha alguns degraus para galgar aí, por exemplo, chegar ao ponto, a América do Sul tem mais ou menos o dobro, enfim, os outros continentes têm recebendo grandes montantes de investimento também. Aí, pessoal, o que eu fiz aqui? A partir de trazendo esses mesmos indicadores, eu pincelei 3 países mais ao norte do continente e 3 países mais ao sul do continente, meio que para eu dar uma ideia, conseguir ser algo mais palpável, né? Visto que falar da África como um todo, com a diversidade, com a quantidade de países que o continente tem, pode acabar confundindo um pouco, né? E aí eu peguei aqueles ou que têm uma maior relevância comercial para o Brasil, principalmente em questões de exportação do Brasil para lá, ou que são alvos de internacionalização historicamente, enfim. E aí, mais ao norte, trouxe Argélia, Egito e Nigéria. Não vou falar aqui de todos esses pontos, porque eu iria me estender muito aqui, mas eu vou tentar pincelar alguns só para tentar realmente contextualizar o país no continente, né? A gente tem, por exemplo, aqui, o que vale a pena indicar. A Nigéria
ela tem a maior população da África, 201 milhões de habitantes, é a sétima maior do mundo em relação à população, fica logo atrás do Brasil. Egito aqui também tem uma população bem representativa, terceira maior da África, atrás só da Nigéria e da Etiópia. Quando a gente pega aqui Idade Média, a Argélia tem uma das maiores idades médias da África, fica em sétimo lugar. Os países que tendem a liderar nesse aspecto aí são as ilhas, que são menores, com a população mais reduzida, Maurício, Seychelles, Reunião, enfim. E a gente já vê que cai um pouquinho aqui no Egito e principalmente na Nigéria essa questão. Em relação à população desempregada, aqui vale um ponto, né? Aqui é o percentual em relação à população economicamente ativa. Então, não é a população total do país. Quanto por cento de população economicamente ativa está desempregado? E o conceito de desemprego é alguém que esteja buscando emprego também, né? Não tenha emprego, mas esteja buscando. E aí a Nigéria, de forma unitária, é a que mais tem desempregados na África, mas também é disparada a que tem a maior população africana, de longe, né? Proporcionalmente, 20% da população economicamente ativa está desempregada, é um dos maiores, mas não chega a ser, inclusive, o maior índice de desemprego. Em relação aqui à economia, a gente tem o Egito como a maior economia africana em 2019, 1,4 tri, e a Nigéria logo na sequência como a segunda maior, com 1,2. E aí vale destacar que todos os países eles estão com um crescimento bem interessante, né, todos com um crescimento elevado, e vale destacar principalmente o Egito, né? O Egito é hoje a 19ª economia do mundo, e dos 18 países que estão na frente do Egito, apenas 4 cresceram mais do que ele, né? Que foi Índia, China, Indonésia, Turquia, que são países que cresceram realmente muito bem. Então, é um país que tem um PIB interessante, vem crescendo bem, e inclusive as previsões eram de crescimentos ainda maiores entre 2020 e 2024, chegava-se a estimar coisa de 8%. Obviamente, agora, com as questões do corona, desse impacto, isso vai ter que ser revisto, mas, de toda forma, é um crescimento relevante. Aqui a renda, para a gente ter um pouco da ideia, o Egito é um dos que tem a maior, é o segundo país com a maior renda média da África, e, por fim, também é o país que mais recebe investimentos estrangeiros diretos, recebeu em 2018 quase 7 bi. E aí, para complementar, eu trouxe 3 mais ao sul, né? E aí, Angola e Moçambique, Angola também é um fortíssimo parceiro comercial que a gente tem, mas os dois muito também em função de questões já de internacionalização. Os 3, na verdade, a África do Sul também, mas a África do Sul também é um dos nossos principais parceiros comerciais. Também pincelando alguns aspectos aqui, a população da África do Sul também é bem interessante, é a quinta maior população da África. A gente vê aqui em Idade Média, a África do Sul tem uma excelente uma idade média bem elevada, está logo atrás da Argélia, com 27 anos, e a Angola e Moçambique, por outro lado, estão entre os com a idade média mais baixa, né? A Angola ocupa a 5ª posição, se não me engano, empatado com a Somália. Moçambique, pelas casas decimais, está um pouquinho melhor, tem uma idade um pouquinho maior, mas também está ali entre os com a menor idade média. Se a gente pegar aqui questões de população, percentual da população desempregada, economicamente ativa e que está desempregada, a África do Sul é aquela com o maior percentual de população, embora não passe a Nigéria em números brutos, né? Porque a Nigéria, obviamente, tem uma população muito maior que a da África do Sul, ela é a que tem a maior concentração, 28% estão desempregados. Em relação a questões de PIB, a África do Sul é a terceira economia da África, 809 bilhões, também vem crescendo a números interessantes. Novamente, os 3 aqui também com crescimento de PIB, né? Vale destaque para Moçambique aqui, que embora tenha um PIB não tão elevado, ela vem apresentando crescimentos interessantes e as previsões também eram muito boas para Moçambique. E, por fim, em questão de investimento econômico direto, destaque para a África do Sul, que ficou em segundo lugar em relação a esses investimentos, e a Angola acabou ficando em 2018, 2017 e 2016 com desinvestimento, com uma retração um pouquinho desse valor. Bom, aí para eu poder falar um pouquinho mais sobre internacionalização, não tem como eu fugir do aspecto de comércio exterior, porque os dois estão intimamente ligados, né? Eu trouxe aqui um histórico de como é que era a nossa balança comercial Brasil com o continente africano de forma geral, e a gente pode ver que ele mudou um pouco o perfil ao longo dos anos, né?
Enquanto que em 2019 a gente tinha exportações e importações muito próximas, com um saldo da balança quase nulo, a gente depois teve uma sequência de 6 anos com um saldo deficitário da balança, em que a gente importava mais do que exportava para o continente africano, para, por fim, nos últimos 4 anos aqui, a gente vem tendo superávites. Inclusive, em 2019, o nosso superávit foi de quase 2 bilhões. Né? Vale destacar que esse superávit, inclusive, cresceu em relação a 2018, né? Mas também vale destacar que esse crescimento se deu porque a nossa redução das importações foi superior à redução das exportações, né? Porque ambos reduziram, nossa corrente comercial reduziu em relação a 2018. E aí muito se dá, por exemplo, em questões das nossas importações, com realmente a entrada da concorrência asiática no território. Se a gente pegar nossos 7 principais destinos de exportação, os 7 principais países africanos tiveram uma leve queda em relação à nossa exportação. Destaque para a Nigéria, que caiu consideravelmente bem, e a Angola, que também teve uma queda relevante. Hoje o que a Angola importou da gente esse ano foi cerca de 1/3 do que importou lá em 2013 e 2014. Né? Então foi vem tendo uma queda abrupta, muito por conta de um programa que eles vêm fazendo lá de substituição das importações, aumento da produção interna, chamado PRODES. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente. E aí, para mostrar os principais destinos, e aqui são os destinos das exportações, para onde o Brasil está mandando produtos na África, eu peguei aqui os 10 principais, e aí cabe o destaque aqui para o Egito, que é historicamente o nosso principal destino das exportações. A África do Sul ocupou a 2ª posição, a Argélia a 3ª e a Nigéria a 4ª. Foram países que eu optei até por trazer e pincelar alguns aspectos macro, exatamente por essa relevância. Né? A Angola aqui, que eu também trouxe, ela ficou em sexto lugar, e ela já ocupou o 2º lugar, lá em 2014, à frente da África do Sul. Foi o ano que ela ocupou o 2º lugar, ela sempre ficou ali entre os 3, 4 primeiros, e muito por conta desse declínio que vem tendo, hoje ocupa a 6ª posição, mas ainda uma posição bem interessante. Né? Para falar um pouquinho aí do que geralmente a gente exporta para lá, os principais produtos, eu separei os 10 principais, né? E aí, o que se destaca são os outros açúcares de cana. Ele tem importações muito concentradas em países como Argélia, Nigéria, Egito também tem uma importação interessante, milho muito forte no Egito, carne bovina e desossados também. Enfim, o que a gente consegue ver aqui é que há uma concentração muito forte de alimentos e bebidas, produtos agropecuários, focado muito em produtos básicos, em produtos semi-manufaturados. O que se sobressai aqui são os tratores rodoviários para semi-reboque, que ficou em 9º lugar. A gente exportou 150 milhões para a África em 2019 e quase que na sua totalidade para a África do Sul, 136 milhões só para a África do Sul. E aí, para dar um contexto ainda maior, cruzando esses 2 últimos slides, ou seja, nossos principais destinos e nossos principais produtos, como é que eles estão nesses países? E como exatamente cada país importa da gente? Né? E aí eu peguei os 3 principais, para a gente ver mais ou menos questões de concentração, crescimento, enfim. E aí a gente consegue ver, por exemplo, que o Egito ele tem um perfil, embora seja nosso principal parceiro, ele é bem concentrado aqui. Os 3 principais produtos dele representam quase 70% das nossas exportações para lá. Né? E aí, o milho aqui, que é o nosso 2º principal produto exportado para a África, é o principal produto exportado para o Egito. Carne bovina, nosso 3º maior produto exportado para a África, é o 2º maior no Egito. A gente já tem a África do Sul aqui com um perfil um pouco diferente. A África do Sul ela concentra menos, produtos são um pouco mais diluídos, e a gente já começa a ter um pouco mais de agregação de valor, como é o caso dos tratores, que eu citei anteriormente, um produto manufaturado, da pasta química de maneira, que é um produto semi-manufaturado, então já começa a ter um pouco mais de agregação de valor. E é interessante que vem tendo esses 3 produtos, no caso, tiveram um crescimento interessante aí para ocupar essas 3 posições. E aí a Argélia, por sua vez, ela já casa um pouco melhor com o perfil do Egito. É ainda mais concentrada, né? Ela tem só em outros açúcares de cana um pouco mais do que 60% só nele. Os 3 principais chegam a quase 80%. Citando os outros 3, aqui eu fui botando
em ordem de destino de exportação, do maior para o menor dentre os 6 que eu escolhi. Né? Aí a Nigéria, também com um perfil muito semelhante ao da Argélia, também concentra muito em açúcares de cana, é mais concentrado, mas não chega a ter a mesma quantidade de outros açúcares de cana importados. A Argélia importa mais, porque tem um comércio maior também, mas a concentração aqui da Nigéria é maior, e ela também beira os 80% nos 3 principais produtos. E aí, tanto Angola quanto Moçambique tem um perfil mais próximo da África do Sul em questão de não tão concentrado, mais diverso. A gente também vê mais agregação de valor em questão como o principal produto e o terceiro principal produto da Angola, ou o segundo e o terceiro produtos de Moçambique, que são todos produtos manufaturados e que ocupam algumas das 3 primeiras posições de cada país. A diferença é, como eu citei, né? A Angola vem caindo suas importações do Brasil como um todo, então os 3 principais produtos todos acabaram sofrendo queda, além de vários outros, tá, que não estão listados aqui. E Moçambique, por outro lado, vem aumentando, nesses 3 produtos, no caso, aumentou suas importações do Brasil, um aumento bem considerável na pedaços e miudezas comestíveis de gado e galinha. E esses 2 últimos aqui também aparecem como NA, porque não houve nenhuma importação em 2014, então não tem como calcular, mas foi crescimento também, visto que a gente partiu de nenhum registro de importação até esse registro que ocupem a segunda e a terceira posição no país. E aí, agora sim, pessoal, falando um pouquinho de forma mais específica do cenário de internacionalização em si, segundo o Standard Bank da África, nos últimos 15 anos, a gente investiu 15 bilhões no continente africano. Nossos principais focos de investimento são a África do Sul, Moçambique e Angola, por isso eu até trouxe eles ali para também contextualizar eles economicamente, etc. E aí vale muito o destaque, né? Moçambique está pretendendo investir pesado, cerca de 65 bilhões, se não me engano, até 2024, em extração de gás liquefeito. Ela deve abrir 3 setores para extrair gás. Isso vai gerar um grande deslocamento de população para esses locais, né? Vão ter instalações com mais de 40 mil pessoas durante 10, 15 anos, e isso abre uma oportunidade necessariamente para a produção, para o setor agropecuário, de agronegócios, enfim. E o Brasil já é reconhecido por investir lá, a foco do seu investimento sempre foi no setor, em sua maioria no setor de agronegócio, agropecuário, e aí entraria aproveitando também a expertise que tem em produção do cerrado, enfim, para aproveitar essa oportunidade. A Angola, para citar um pouquinho também, ela vem passando por reformas políticas, estruturantes, enfim, e ela vem buscando facilitar a atração de investimentos, para aumentar esse valor. Né? Ela, inclusive, assinou uma lei em junho de 2018 para, por exemplo, reduzir o capital mínimo necessário para investir no país, facilitar o repatriamento de capital, por exemplo, ela elimina a necessidade de ter sócios locais, participações locais de até 35%, coisas do tipo, para facilitar. Então, a visão da Angola é muito no sentido de eu não quero mais que o Brasil... eu preciso que o Brasil, ao invés de enviar o produto acabado, pronto, aqui para Angola, ele venha para cá, ele produza aqui e diversifique a partir daqui. É muito essa a ideia. Então, o fato das exportações estarem caindo da Angola não necessariamente quer dizer que questões de investimento e de internacionalização também vão cair. Na verdade, a visão é muito pelo contrário. É exatamente porque eles querem mudar essa visão. E aí, pessoal, para encerrar aqui, para poder passar a palavra, eu fiz um exercício aqui. A gente tem uma metodologia aqui na Apex que a gente chama de priorização de mercado. E aí, como é que ela funciona? Eu elenquei uma série de variáveis aqui, eu dividi ela em 2 blocos. Um bloco que é um bloco mais indireto, de variáveis que fazem todo sentido em questões de internacionalização, mas são um pouco mais macro, um pouco mais indiretas, e variáveis um pouco mais específicas em relação à internacionalização. Separei elas em 2 blocos. Eu não vou passar aqui por todas as variáveis, mas para ter uma ideia, no bloco geral eu botei variáveis mais no perfil de PIB, de consumo, de formação bruta de capital fixo, de importação. E aí, no bloco específico, eu trouxe variáveis mais como a entrada de turistas no Brasil, registro de novos negócios, coisas do tipo. E aí, eu coletei esses valores para todos os países africanos. Como é que está para cada uma dessas variáveis?
E a partir dessa coleta, dei nota para cada um desses valores, né? E feito essa nota, junto esses valores, agreguei todos, fiz a média, para a gente conseguir ter um rastro, claro que totalmente quantitativo, mas de quais que seriam, talvez, os países, considerando todas essas variáveis que eu escolhi, quais que seriam os países com uma oportunidade mais interessante para a internacionalização, né? É claro que variando, aumentando, se retirando, trocando variáveis, vai haver uma variação desse resultado, mas acho que essas variáveis já dão insights bem interessantes. Tá? Inclusive, depois, quem tiver interesse, a gente pode enviar essa base com essas informações e tal, para vocês terem acesso também. Mas aqui eu vou buscar só dar uma pincelada mesmo para não estourar muito meu tempo. E aí, seguinte, feito isso, eu obtive o mapa que vocês estão vendo aí na frente. Os países que estão mais escuros aí são aqueles que ficaram com a melhor nota em questões de internacionalização, com os mais claros com a menor nota, certo? E aí, para tentar pincelar um número maior de países, eu optei não por considerar de novo aqueles 6 que eu já trouxe aqui, trazer mais variáveis, mas por pegar outros 4, que aí eu consigo, uma apresentação bem macro, de overview, perpassar por 10 países da África. Claro, é pouco frente aos 54 países africanos, mas acho que já dá um contexto bem legal do continente. Né? E aí, eu trouxe esses 4 países aqui, que todos ficaram com excelentes notas nesses quesitos de internacionalização. E vale destacar que todos aqueles que eu trouxe anteriormente, aqueles 6 países, todos também ficaram muito bem ranqueados. Entre os 3 primeiros pilotões de 7, assim, todos estavam em algum desses 3. E aí, o que chama atenção aqui, e começar um pouquinho por ele, foi o Marrocos. Né? O Marrocos ele ficou com uma excelente nota, ele ficou com a melhor nota, junto com a África do Sul e Egito, que eu trouxe alguns aspectos anteriores. É um país que ficou muito bem em várias dessas variáveis que eu considerei, entre os melhores países da África. Né? Aqui eu trouxe uma só para dar o contexto. Então, por exemplo, o Marrocos teve 43.037 registros de novos negócios em 2019. Né? Ele ficou em terceiro lugar na África, ficou atrás apenas da África do Sul e da Nigéria, que tem economias maiores e uma população maior também. Também teve uma entrada de turistas aqui do Brasil de 5.241, também ficando em terceiro, aí nesse caso atrás da África do Sul e Angola. Além disso, 309 empresas exportadoras brasileiras, existem 309 empresas brasileiras que exportam para lá, o que bota ele em quarto lugar, empatado com a Nigéria nesse quesito aí também. Vale destacar que essas 2 últimas que eu falei, tá, pessoal? Turistas entrando no Brasil e empresas exportadoras, ambas são referentes a 2018, ano de 2018. A grande maioria é 2019. Aqui outro também que vale o destaque, Cabo Verde, é uma ilhazinha a oeste da África, não tem como desconsiderar o fato de ser o mais próximo possível, do Brasil, no sentido africano. Então, questões de trajeto, logísticos, etc., tendem a ter um tempo reduzido em função disso. Fora a proximidade com a língua, né, o português, que facilita muito no aculturamento. Né? Além disso, trazendo as mesmas 2 variáveis do Marrocos, tem 144 empresas brasileiras que exportam para lá, 1.970 turistas entraram no Brasil. Obviamente, esses indicadores são menores do que o do Marrocos, mas é um país menor também, com a população menor. Vale o destaque, entraram mais turistas lá, de lá, do que, por exemplo, de Egito ou Nigéria, que tem populações maiores. E aí, para finalizar, Gana se destacou muito nas variáveis de índice de Basileia. Para quem não sabe, é um índice de liquidez, né? Ver o quanto que um país está alavancado financeiramente. Bem resumidamente é isso. Quanto o país é sólido financeiramente falando, ele ficou em quarto lugar muito bem. Além disso, tem um PIB muito relevante, de 209,8 bi para o continente africano, e que não só é relevante, como vem crescendo a um ritmo muito bom, de 8,21% entre 2015 e 2019. E Quênia, por sua vez, é o quarto país africano em facilidade de fazer negócio. Facilidade de fazer negócio é um índice da Doing Business, do Banco Mundial, que é um índice extremamente reconhecido, leva várias variáveis em consideração, e é uma posição muito boa, além de ter ficado também em quarto lugar no índice de performance logísticos, que também é um índice também um índice reconhecido do Banco Mundial, fora ter uma quantidade de uma população bem elevada, de 52,6 milhões de habitantes. Né?
Bom, pessoal, de forma bem macro, para também não comer muito tempo, foi isso que eu trouxe. Vale destacar que a gente tem webinars gravados, por exemplo, de Marrocos, de Quênia, que valem o acesso. A gente tem estudos também de Quênia, de Gana, máquinas agrícolas, setor automotivo, que são explorados lá. Tem estudos da África do Sul. Acho que vale o acesso ao site para ter um pouquinho desses insights aí, né?